começar aqui a analisar nossa jurisprudência do TST, nossas súmulas e as nossas OJs para o concurso do Procurador do Trabalho. Você que está se preparando aqui, futuro Procurador do Trabalho, tem que conhecer essa jurisprudência. É claro que a gente acaba falando mais de súmulas e OJs, as súmulas elas caem mais do que as OJs, então teremos mais súmulas do que orientações jurisprudenciais, mas vamos lembrar das duas. Perfeito? Então vamos aqui, começando, vamos para súmulas e OJs do TST. Coloquei meu site aí, quem tiver interesse em entrar, brunoclipper.com.br. E aqui vamos para a primeira súmula do dia e vamos até explicar a nossa sequência. O que acontece? Como eu falei, vamos começar com o direito do trabalho. E aí vamos naquela nossa sequência natural do direito do trabalho, trazendo fontes, depois sujeitos do vínculo de emprego, contrato de trabalho, salário e remuneração, jornada de trabalho, aviso prévio, FGTS, extinção do contrato de trabalho. Nós vamos ver as súmulas e OJs nessa ordem lógica. Quando nós chegarmos em processo do trabalho, vamos fazer a mesma sequência, começando o processo de conhecimento, recursos, execução, procedimentos especiais. Perfeito, galera? Então, primeiro ponto aqui de direito do trabalho, fontes do direito do trabalho, separei para vocês a súmula 51 do TST. Essa súmula 51 do TST vai falar aqui do regulamento de empresa, da norma regulamentar. O que nós sabemos sobre as fontes do direito do trabalho? A gente possui aquela clássica divisão entre fontes materiais e formais. Nós temos os fatos sociais, que são as fontes formais, que vão desencadear a criação da norma jurídica, que são as fontes formais. Então, de um fato social, que é a minha fonte material, eu tenho a criação de uma norma jurídica, que é a minha fonte formal. Essa minha fonte formal, ela pode ser autônoma ou heterônoma. Essa minha fonte formal, ela pode ter sido criada pelos próprios sujeitos da relação de emprego, sendo, portanto, autônoma, ou então heterônoma, quando imposta por um terceiro, quando criada e imposta por um terceiro aos sujeitos do vínculo de emprego. Dentre essas fontes formais, nós temos o regulamento de empresa. Sobre regulamento de empresa, o que geralmente cai? Quando nós temos alguma questão sobre regulamento, o que as bancas sempre lembram é dessa súmula 51. Primeiro ponto, com base na súmula 51, que nós temos que lembrar. Num primeiro momento, nenhuma empresa é obrigada a criar o seu regulamento interno, o seu regulamento de empresa. Nenhuma empresa é obrigada a criá-lo. Crio se eu quiser. E aí, eu, empresário, eu, dono da empresa, resolvi criar o meu próprio regulamento. Quero disciplinar algumas questões internas, quero criar algumas normas internas dentro daquele meu corpo de normas jurídicas. Da mesma forma que eu não sou obrigado, ou não era obrigado a criar o regulamento, eu não sou obrigado a mantê-lo. Pode ser que eu queira simplesmente modificá-lo, ou eu queira extingui-lo. Só que a modificação e a extinção desse regulamento podem gerar aqui efeitos para os contratos de trabalho que estão em vigor. E é esse ponto aqui que a súmula traz para a gente. É nesse ponto aqui que nós temos que lembrar do entendimento simulado pelo TST. Eu tenho o meu regulamento A. Na minha empresa existe e está em vigor o regulamento A. Você foi contratado enquanto estava em vigor o regulamento A. Você foi contratado hoje, incide sobre você as normas do regulamento A. Eu quero modificar. Eu quero extinguir esse regulamento. Eu quero criar o regulamento B. Esse regulamento B, ele pode te prejudicar? A resposta, com base na súmula 51, é não. Vejam que a norma jurídica trabalhista, ela não pode prejudicar o empregado. Você
tem direito a continuar sendo regido pelo regulamento A. Nós vamos ver que esse é o inciso 1º da súmula 51, que diz que a modificação do regulamento não irá prejudicar o empregado antigo que estava submetido àquele regulamento anterior. Vamos dar uma lida aqui no entendimento do TST. Vamos aqui para o inciso 1º. As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Então vejam, galera, que a ideia aqui é de revogação ou alteração de vantagens. Claro que qualquer alteração benéfica, ela vai aqui ser aplicada de imediato. As vantagens, as normas melhores, as vantagens advindas de um novo regulamento serão aplicadas de imediata aos empregados. A súmula resguarda o entendimento do empregado na medida em que o novo regulamento ele retira, ele altera vantagens, revoga vantagens, retira direitos. Esse novo regulamento que retira direitos, que revoga vantagens, não vai se aplicar ao antigo empregado. Ele só será aplicável aos novos, ele só vai se aplicar aos novos empregados. Então, é uma situação aqui de desigualdade, digamos assim, que é tolerada, é suportada pelo direito do trabalho. Nós teremos aqui empregados regidos pelo regulamento A, empregados regidos pelo regulamento B. Se eu modifico o regulamento hoje, passo a ter um regulamento B e você é admitido amanhã, a você se aplica o B. A mim, antigo, se aplica o A. Ok, galera? Essa é a primeira ideia, é a que acaba sendo mais explorada nos concursos trabalhistas. Então, lembrando que se a norma for benéfica, ela vai se aplicar de imediato. Se ela for maléfica, só vai se aplicar aos novos empregados. Depois, nós temos um segundo inciso aqui que traz uma situação um pouquinho diferente. Vejam que eu posso ter esses dois regulamentos. E o inciso 2º, ele permite a escolha, a opção pelo empregado de um desses dois regulamentos. Porque percebam o seguinte, o regulamento B, ele pode ter retirado direitos que estavam previstos no regulamento A, mas ele pode ter incluído outros direitos como uma forma de compensação. Ao empregado é dada a possibilidade de optar, sim, o inciso 2º permite essa opção. Eu, empregado, posso optar por aquele regulamento que eu entendo ser melhor para mim. Então, apesar do regulamento B ter retirado algum direito, alguma vantagem, eu entendo que ele é melhor do que o A. Eu, empregado antigo, que estaria regido pelo regulamento A, de acordo com o inciso 1º, posso optar pelo regulamento B. Claro, galera, que isso é uma opção. O que muitas vezes a gente percebe na prática é uma coação para você dizer que quer o regulamento novo. Aí foge da ideia da súmula. Então nós estamos falando na súmula realmente de uma opção. Tanto que ela diz, que havendo a coexistência de dois regulamentos, a opção do empregado não pode ser coação, não pode haver esse defeito do ato jurídico aqui. A opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. Então, quando eu opto aqui por um deles, quando eu opto por um dos regulamentos, eu estou aqui realmente renunciando ao sistema do outro. Então percebam que eu não estou optando
por regras. Eu não estou aqui dizendo que quero a regra tal do regulamento B em detrimento da regra tal do regulamento A. Está errado. Não é aquela norma jurídica específica. Se eu opto pelo regulamento B, eu estou abandonando o A. Se eu opto pelo A, eu estou abandonando o B como um todo. Por isso que ele fala no sistema. Volto lá, ó. Por isso que ele fala em renúncia às regras do sistema do outro como um todo. Tanto que aqui se diz que a gente aplica também a teoria do conglobamento. Aquela teoria do conglobamento que a gente usa muito para análise de conflito entre acordo e convenção coletiva do trabalho, a gente também consegue aplicar aqui. Nós falamos aqui que ao optar por um, nós estamos abandonando como um todo o sistema do outro regulamento, na ideia de que eu vou adotar para Bruno simplesmente um único regulamento com todas as suas regras. Ok, galera? Então são os dois pontos dessa nossa primeira súmula, dessa súmula 51, que nós vamos analisar aqui. Então, primeiro ponto, vamos lembrar que a empresa pode sim modificar regulamento, pode revogar regulamento, pode retirar vantagens que foram deferidas anteriormente, mas essa retirada de direitos só vai se aplicar para os novos empregados, para os empregados contratados posteriormente a essa modificação. Percebam também que eu, empregado, tenho a possibilidade de optar, porque eu sei se aquele regulamento B no todo é melhor ou não que o A, então eu posso optar. Na medida em que eu faça a opção pelo novo regulamento, eu renuncio ao sistema do outro. Ok, galera? Essa é a nossa primeira súmula, nossa súmula sobre fontes do direito do trabalho, súmula 51. Depois nós vamos aqui para a nossa segunda súmula, uma súmula sobre bancário, sobre pré-contratação de horas extras. Como eu disse para vocês, nós vamos seguir aquela sequência natural do direito do trabalho, sobre fontes, sobre sujeitos do vínculo de emprego, contratos. Então, chegamos num ponto importante aqui sobre sujeitos do vínculo de emprego. O que acontece? Nós sabemos que dentro da jurisprudência do TST, nós temos uma série de súmulas e OJs que tratam do bancário. Aqui eu coloquei para vocês a súmula 199, que fala da pré-contratação de horas extras para o bancário. São diversas as súmulas sobre bancário, especialmente tratando sobre jornada de trabalho. Você sabe que jornada de trabalho sempre foi um grande problema para o bancário, principalmente porque os bancos sempre tentaram passar por cima daquela regra do artigo 224 da CLT que reduziu a jornada de trabalho dessa categoria. A gente sabe que eles possuem a jornada reduzida de 6 horas diárias e os bancos sempre tentaram utilizar aqui técnicas, subterfúgios para fugir, para extrapolar essa jornada. E aí, com base nisso, nós tivemos algumas respostas efetivas do TST e uma delas é a pré-contratação de horas extras, a impossibilidade dessa pré-contratação. O que seria a pré-contratação de horas extras? Para nós vermos o entendimento do TST e verificarmos aqui qual que é a consequência da invalidade. Digamos o seguinte, você é um bancário. Se você é um bancário, você se enquadra na regra de 6 horas diárias. Só que na hora de você ser contratado, você percebe que no seu contrato de trabalho tem lá uma jornada de 8 horas. Aí você olha, pô, mas por que 8 horas se a CLT traz 6 horas diárias? Ah, porque aqui já estão incluídas 2 horas extras. Será que o banco, no momento da minha contratação, pode já incluir 2 horas extras diárias? Porque percebam que eles estão até me pagando mais do que o mercado. Eu que não sou besta, fiz uma pesquisa de mercado e percebi que para aquela função
Os bancos privados pagam em média R$ 2.500. Esse banco aqui me ofereceu R$ 3.200. Pô, quando a esmola é demais, o santo desconfia. R$ 3.200, todo mundo paga uma média de R$ 2.500. Por que eles estão pagando R$ 3.200? E aí no contrato eu descubro. Porque eles já estão incluindo 2 horas extras aqui. Eles já estão pré-contratando horas extras. Eles já estão dizendo que o meu salário é de R$ 3.200 porque eu vou prestar 2 horas extras por dia. Então eles já estão me dizendo que a minha jornada será efetivamente de 8 horas. Vejam, galera, que o pagamento de horas extras não é o problema. Tanto que a gente sabe que as horas extras têm que ser pagas com pelo menos 50% de adicional. O problema aqui é a pré-contratação. Porque o que acontece? Se eu falo em pré-contratação de horas extras, eu já estou presumindo que uma situação que deveria ser extraordinária ocorrerá de forma ordinária, de maneira ordinária. O que deveria acontecer apenas excepcionalmente vai acontecer todo santo dia. Vendo o meu contrato de trabalho, eu estou percebendo que eu vou prestar horas extras sempre. Ou seja, essas minhas horas extraordinárias, na verdade, vão se tornar ordinárias. O extraordinário pode acontecer todo santo dia? Claro que não. Mas na pré-contratação de horas extras é isso que o banco queria fazer. Então a ideia, o correto seria o quê? Vou te pagar R$ 2.500 por 6 horas diárias. Se você efetivamente, se você excepcionalmente realizar horas extras, eu te pago além. É isso que eles estão fazendo? Não. Eles estão me pagando R$ 3.200 por 8 horas diárias, dizendo que eu vou prestar 2 horas extras. Essa é aqui o nome dado pelo TST, essa é a pré-contratação de horas extras. E aí o entendimento do TST é o seguinte, a contratação do serviço suplementar, quando da admissão do trabalhador bancário, é nula. Eu não posso pré-contratar horas extras, eu não posso contratar o serviço suplementar aqui quando da admissão. Como eu falei para vocês, excepcionalmente, pode até ocorrer do Bruno prestar horas extras e aí receber por elas ou entrar no sistema de compensação do banco de horas, mas a questão aqui que a gente tem que tomar cuidado na hora da prova é o momento. Quando da contratação, essa contratação de horas extras, quando da minha contratação, a contratação de horas extras, ela é nula. E aí qual que é a consequência dessa nulidade? Vamos continuar aqui, Os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal, sendo devidas as horas extras, com adicional de no mínimo 50%, as quais não configuram pré-contratação se pactuadas após a admissão do bancário. Então vocês estão percebendo que o grande problema aqui é o momento. Quando da admissão do bancário, a contratação ela é nula. Vejam que elas não configuram pré-contratação se pactuadas após a admissão do bancário. Vamos tomar cuidado que esse seria um detalhe importante na sua prova, o momento. E aí vejam, como num primeiro momento essa contratação ela é nula, o que nós teremos por consequência aqui? Os valores assim ajustados, no meu exemplo eu tinha utilizado 3.200 de salário. Então os valores ajustados apenas remuneram a jornada normal, sendo devidas as horas extras com adicional de no mínimo 50%. Então eles estão dizendo que, na verdade, os 3.200 eles serão presumidamente pagos para uma jornada normal de 6 horas. E que o banco ainda tem que me pagar, a título de jornada extraordinária, as 2 horas extras realizadas, a 1 hora extra realizada, a jornada extraordinária realizada.
Então, na verdade, nós colocaríamos aqui que o meu salário final seria 3.200 mais as horas extras realizadas. Ok, galera? Então, cuidado aqui. Lembrando, pré-contratação é nula. Se eu contrato o serviço complementar quando da admissão eu tenho nulidade, o banco até pode aqui pactuar as horas extras após a admissão do bancário. Isso daqui é normal, é admitido no direito do trabalho, não só para o bancário. Vamos até deixar claro aqui o seguinte: você sabe que todo empregado, quando contratado, quando admitido, com ele pode ser contratada a realização de horas extras através do acordo de prorrogação da jornada de trabalho. Então vamos diferenciar essas duas situações. Eu fui lá, contratei você como meu empregado, ou bancário ou não bancário, tanto faz. Eu te contrato. Eu posso firmar com você, por um acordo escrito particular, o acordo de prorrogação da jornada de trabalho. Esse acordo de prorrogação da jornada de trabalho consta no artigo 59 da CLT. Através desse acordo de prorrogação da jornada de trabalho do artigo 59 da CLT, você está se colocando à disposição para prestar até 2 horas extras diárias, sendo remunerado com o adicional devido. Isso é válido? Totalmente válido. Admitido pela doutrina, pela jurisprudência? Totalmente válido. Por isso que a súmula diz que, se pactuadas após a admissão do bancário, não configura pré-contratação, porque, na verdade, nós teríamos o acordo de prorrogação da jornada de trabalho. Acordo de prorrogação da jornada de trabalho do artigo 59 da CLT. Ok? Artigo 59 da CLT. Perfeito, galera? Segundo ponto aqui, ó, o inciso 2º do artigo da súmula 199, o inciso 2º da súmula 199 vai falar aqui, ó, de prescrição, em se tratando de horas extras pré-contratadas, a prescrição opera-se a prescrição total se a ação não for ajuizada no prazo de 5 anos a partir da data em que foram suprimidas. Isso daqui, galera, ó, puxando súmula 294 do TST, que também fala da prescrição total, vai se operar a prescrição total se a ação não for ajuizada no prazo de 5 anos a partir da data em que foram suprimidas, porque eu tenho um ato único aqui, que é a supressão daquelas horas extras, ok? Então, por ser um ato único, puxando aqui o entendimento da súmula 294 do TST, eu tenho a prescrição total se eu não ajuizar a ação dentro de 5 anos a partir do momento em que houve a supressão daquele pagamento, da realização das horas extraordinárias. Perfeito, galera? Então vamos lembrar aqui também dessa súmula 199 do TST. Já vamos puxar a próxima súmula, o próximo entendimento. Aqui, súmula 129. Como eu falei para vocês aqui, a ideia é nós lembrarmos a maior quantidade possível de súmulas, fazendo a espécie de revisão de direito e de processo do trabalho, lembrando daqueles entendimentos que as bancas mais gostam de cobrar na prova. E dentro do que nós temos aqui na parte sobre sujeitos do vínculo de emprego, essa súmula 129 acaba sendo como uma das mais importantes aqui, porque ela consagra uma teoria que eu vou lembrar aqui, vou anotar para vocês aqui, que é a teoria do empregador único. Então nós temos aqui, pela súmula 129, a teoria do empregador único, consagrada pelo TST. E nós vamos aqui, ó, para o grupo
econômico. Teoria do empregador único que se aplica aqui ao grupo econômico, ao grupo de empresas do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. O que diz a súmula 129? Vamos aqui, para aquele clássico grupo econômico. Nós sabemos que, com base na CLT, admite-se no Brasil tanto o grupo econômico horizontal ou vertical, né, ou por coordenação ou por subordinação. Se a gente der uma lida no parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, a gente percebe que nele ali há o grupo vertical, o grupo por subordinação, em que eu tenho aquela empresa mãe, aquela empresa principal que subordina as demais. Mas que para o direito do trabalho também se admite o grupo horizontal, o grupo por coordenação, em que não haveria uma empresa mãe, não haveria uma empresa que subordinaria as demais. E para o direito do trabalho, nós temos aqui, com base nesse artigo 2º, a mesma consequência. Independentemente da espécie de grupo econômico, se por coordenação ou por subordinação, independentemente da espécie, nós temos as mesmas consequências. Eu tenho uma responsabilidade passiva solidária, e aí eu tenho também aqui uma responsabilidade ativa que atrai a aplicação dessa minha súmula 129. Então, ao mesmo tempo, com base no parágrafo 2º do artigo 2º, eu tenho uma responsabilidade passiva que é solidária pelo pagamento de débitos trabalhistas, e eu tenho aqui também uma responsabilidade ativa, tanto que a gente costuma falar em responsabilidade dual. Por que a responsabilidade dual? Porque ela é ativa e passiva. O que é a responsabilidade ativa da súmula 129 do TST, pessoal? Vamos lá. Se todas as empresas do grupo são responsáveis pelo pagamento dos débitos trabalhistas, todas as empresas do grupo podem exigir trabalho dos obreiros. Então, digamos que eu aqui dentro desse grupo tenha trabalhado sempre para a empresa B. Eu sempre trabalhei para a empresa B. O que nós sabemos? Que essa empresa B, ela formalmente é a minha empregadora. Provavelmente eu vou buscar o adimplemento das verbas trabalhistas dessa empresa B, mas que eu posso cobrar também de qualquer outra empresa do grupo. Eu, que tenho um crédito de 100 mil reais, posso cobrar tanto de A, quanto de B, quanto de C, quanto de D, porque todas elas possuem aqui responsabilidade passiva solidária. Não há necessidade de se seguir nenhuma ordem, vocês sabem disso, eu posso livremente escolher quem vai arcar com aquele pagamento, eu posso livremente escolher quem irá efetuar o pagamento dos 100 mil reais. Só que dentro da jurisprudência do TST, criaram, com base nessa súmula, a responsabilidade ativa. Ora, se todas as empresas do grupo são responsáveis pelo pagamento dos débitos trabalhistas, seria razoável dizer que todas as empresas do grupo podem exigir trabalho do obreiro Bruno. Então, o Bruno está aqui, formalmente empregado na empresa B. O Bruno está trabalhando aqui na empresa B. A empresa A pode exigir trabalho de Bruno, assim como a empresa D, como a empresa C. Pode ser que o grupo resolva dividir a jornada de trabalho do Bruno. Vamos dividir a jornada de trabalho do Bruno? Vamos. Bruno vai trabalhar segunda-feira na empresa A, terça na B, quarta na C, quinta e sexta na D. Cada dia praticamente Bruno estará em uma empresa. Pode, tranquilamente.
haverá mais de um contrato de trabalho? Nós vamos ver que com base na súmula 129, não. Por que não haverá um novo contrato ou novos contratos de trabalho? Porque a súmula consagra a teoria do empregador único. Se eu te faço a pergunta, quem é o empregador do Bruno? A resposta, o grupo formado por A, B, C e D. Mesmo que seja um grupo informal, um grupo por coordenação, nós vamos entender que o grupo como um todo é o empregador do Bruno. Então, Bruno não terá 4 contratos de trabalho, não. Ele continuará tendo um único vínculo de emprego, continuará tendo um único contrato de trabalho. Essa é a redação da súmula aqui, mas vamos para uns detalhes. Olha o que acontece, pessoal. No entendimento do TST, com base aqui no texto da súmula. A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho. Isso daqui é o principal. É o primeiro detalhe. Durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho. Salvo ajuste em contrário, vamos para o nosso segundo detalhe aqui. Então, o que a gente tem que tomar cuidado para a prova com esses 2 pontos aqui da súmula? Nós temos aqui durante a mesma jornada de trabalho. Então, durante a mesma jornada de trabalho não haverá novo contrato de trabalho. Por que isso, pessoal? Porque se eu já tiver cumprido a minha jornada de trabalho em uma empresa e for para outra, com base no entendimento da súmula, nós vamos entender aqui que, se presentes os requisitos do vínculo, haverá novo vínculo de emprego. E até mesmo para proteger a saúde do empregado, para não gerar nele uma jornada de trabalho muito grande com base no único vínculo de emprego. Então, cuidado, porque com base na mesma jornada de trabalho, nós não teremos mais de um contrato de trabalho. Por isso que eu falei para vocês em divisão da jornada de trabalho. Perfeito? E aí o outro detalhe, salvo ajuste em contrário. Porque pode haver um ajuste em sentido contrário aqui e esse ajuste ele tem que ser respeitado. Pode ser que no meu contrato de trabalho exista, por exemplo, uma cláusula falando que o Bruno só vai trabalhar para a empresa A, que o Bruno vai trabalhar com exclusividade para a empresa A. Na medida em que ele passa a ter pessoalidade, habitualidade, onerosidade, subordinação com a empresa B também, mesmo que seja do grupo econômico, nós passaremos a ter novo contrato de trabalho. Neste caso aqui, havia um ajuste em sentido contrário. Havia uma cláusula contratual dizendo que o Bruno só trabalharia para A. Se ele passa a preencher os requisitos do vínculo de emprego também com B, ele passa a ter também contrato de trabalho, outro vínculo de emprego. Ok? Então, muito cuidado com os detalhes da súmula aqui e vamos lembrar que o TST ele vem aqui adotando a teoria do empregador único. Então, o TST vem adotando a teoria do empregador único. Ok, pessoal? Então, nós vamos aqui analisar mais uma súmula agora. Vamos passando para a OJ, uma OJ também relacionada a grupo de empregos. Então, nós vamos aqui verificar a OJ 411. Essa OJ 411, ela é fundamental, ela é importante, porque ela traz ao mesmo tempo 2 temas de direito do trabalho, sucessão de empresas e grupo econômico. Então mistura, diz como que se dá a sucessão de empresas em um grupo econômico. Traz uma regra geral e traz uma exceção importante também. Então o que nós sabemos aqui, com base em 2 artigos
da CLT. Vamos anotar os dois artigos aqui que tratam da sucessão. Vamos aqui, ó, para os artigos 10 e 448 da CLT. Esses dois dispositivos, os artigos 10 e 448 da CLT, eles vão falar da sucessão de empresas, da sucessão de empregadores. Qual é a ideia que esses dois dispositivos trazem para a gente? Que, havendo alteração na estrutura da empresa, nós não teremos nenhuma afetação maléfica em relação aos contratos de trabalho. Então, se houver a modificação na estrutura jurídica da empresa, isso não vai afetar de forma negativa os contratos de trabalho, nós não teremos rescisão dos contratos de trabalho, não teremos modificação maléfica desses mesmos contratos de trabalho. Vejam que, para o empregado, a sucessão de empresas não traz nenhum prejuízo, não traz nenhuma consequência negativa. Nós podemos ter aqui consequências, obviamente, para sucessor e sucedido. Então, primeiro vamos lembrar aquela situação típica de sucessão entre duas empresas, para nós entrarmos na OJ que fala da sucessão envolvendo um grupo empresarial. Então, aquela hipótese típica de sucessão de empresas é aquela compra e venda entre A e B. Então, B, comprador, vai ser considerado sucessor, a empresa que foi adquirida será a sucedida. Então, a empresa que foi adquirida vai ser considerada a nossa sucedida, B, compradora, será o sucessor. Quais são os efeitos aqui da sucessão para essas empresas? Pessoal, nós sabemos o seguinte, o comprador, ele passa a ser responsável por todas as verbas, pelo pagamento de todas as verbas trabalhistas. O sucessor, ele passa a responder pelo pagamento de todas as dívidas trabalhistas, inclusive anteriores ao negócio. Ele passa a responder integralmente por todas as dívidas trabalhistas, mesmo anteriores ao negócio, e mesmo que naquele contrato exista uma cláusula de não responsabilização. Nessa compra e venda entre A e B, no contrato, existe uma cláusula falando que as dívidas anteriores à data do negócio, hoje, não são de responsabilidade do sucessor. A gente sabe que essa cláusula não produz efeitos no direito do trabalho, ok? Então, temos aqui o B como sucessor, como responsável integral pelas dívidas trabalhistas. Agora, vamos envolver a situação aqui num grupo de empresas. Vamos aqui para a redação da OJ 411 e vamos para um grupo. O que B está fazendo agora, galera? B está comprando uma empresa que faz parte de um grupo. Então vamos aumentar um pouco aqui. Vamos aumentar um pouco o nosso exemplo. O que está acontecendo agora é que eu tenho um grupo formado por A, B, C e D e eu tenho uma empresa E que está adquirindo a empresa D. Essa que é a figura. Eu tenho um grupo formado por A, B, C e D e eu tenho a empresa E adquirindo a empresa D. Antes de nós continuarmos, vamos dar uma lida na súmula, na OJ 411. Então vamos lá. Aquisição de empresa pertencente a grupo econômico, responsabilidade solidária do sucessor por débitos trabalhistas de empresa não adquirida, inexistência. Então, estamos percebendo que não há responsabilidade solidária do sucessor por empresa, por débito de empresa não adquirida. Então, o sucessor, no nosso exemplo, a empresa E, não responde solidariamente
por débitos trabalhistas de empresa não adquirida, integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, quando, à época, a empresa devedora direta era solvente ou idônea economicamente, ressalvada a hipótese de má-fé ou fraude na sucessão. Então, o sucessor, empresa E, não responde por débitos trabalhistas de empresa não adquirida, integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, quando à época a empresa devedora direta era solvente ou idônea economicamente. O que acontece aqui, voltando para o nosso desenho, voltando para a nossa explicação? Pessoal, a ideia fundamental é a seguinte: enquanto nós tínhamos o grupo formado por A, B, C e D, nós tínhamos entre eles a responsabilidade solidária. Então, a empresa D era responsável solidária, por exemplo, pela dívida da empresa A. Então, enquanto havia o grupo formado por A, B, C e D, eu tinha aqui a responsabilidade da empresa D pelo pagamento de uma dívida de R$100 mil da empresa B. Então, D era responsável solidário. Só que, na medida em que houve a sucessão entre as empresas D e E, o que aconteceu com o grupo econômico? O grupo econômico, ele sofreu uma modificação. O grupo econômico passou a ser formado apenas por A, B e C. Então, na medida em que houve aqui a sucessão entre D e E, na medida em que E adquiriu a empresa D, D saiu daquele grupo econômico que passou a ser formado por A, B e C. Se a empresa D saiu do grupo econômico, ela deixou de ser responsável solidário por aquele débito. Vejam que ela era responsável solidária pelo débito de R$100 mil da empresa B, enquanto fazia parte do grupo. Foi adquirida por E, saiu do grupo, deixou de fazer parte dele, deixou de ser responsável solidária. Se deixou de ser responsável solidária, ela, a empresa D, não possui mais aquela responsabilidade, e aí, com base na OJ 411, a empresa E também não possui. Então, vejam que se a empresa D saiu do grupo e não possui mais essa responsabilidade, obviamente a empresa E também não a possui. Então, vejam que é uma situação excepcional. A sucessora não é responsável por débitos de empresa não adquirida. É isso que a OJ está dizendo. A sucessora E é responsável pelos débitos de D. Mas vejam que ela não é responsável pelos débitos de A, B e C, porque A, B e C não foram adquiridas por ela. Então, na verdade, eu mantenho o grupo de A, B e C e a responsabilidade é apenas delas. Claro que nós temos aqui uma situação excepcional. Ressalvada a hipótese de má-fé ou fraude na sucessão. Por quê? Que má-fé, que fraude na sucessão que nós poderíamos ter realizado aqui, pessoal? Nós poderíamos ter transferido o patrimônio todo para D. Vamos transferir o patrimônio para D. As empresas A, B e C ficaram totalmente sem patrimônio e lotadas de dívida. A única empresa boa do grupo hoje com patrimônio, a única empresa saudável financeiramente do grupo é D. Aí o que eu faço com D? Faço uma venda para E. Eu faço uma venda fictícia para E, só para D sair do grupo econômico. Eu estou falando aqui em fraude na execução. O que eu estou tentando fazer aqui? Retirar a única empresa financeiramente saudável do grupo. Então, neste caso, se houver o reconhecimento de fraude, de má-fé, a empresa E, ela vai ser responsável pelos débitos do grupo todo.
inclusive de empresas que não foram formalmente adquiridas. Ok, galera? Então, muito cuidado com essa OJ aqui, principalmente em virtude das exceções. Perfeito? Vamos na sequência, vamos voltar aqui. Vamos agora falar da súmula 12, anotação da CTPS. Vamos começar a falar aqui sobre o contrato de trabalho. Sobre o contrato de trabalho, nós temos aqui essa súmula 12, que fala de anotação da CTPS. Em relação à anotação da CTPS, até antes de nós entrarmos na súmula aqui, nós vamos lembrar de um ponto importante que, vira e mexe, chega ao Poder Judiciário e pode ser encontrado na sua prova, que são aquelas anotações desabonadoras. Toma cuidado com o artigo 29, parágrafo 4º. Toma cuidado com o artigo 29, parágrafo 4º da CLT, que vai falar das anotações desabonadoras na carteira de trabalho. Vira e mexe, essa situação chega ao Poder Judiciário para analisar se determinada situação ela era desabonadora, se determinada anotação é considerada ou não desabonadora. A última situação diferente que nós tivemos analisada pelo TST sobre esse tema foi a anotação de atestados médicos. O empregador anotou os atestados médicos que foram apresentados pelo empregado. Anotou ali na carteira de trabalho os atestados que foram apresentados. A Justiça do Trabalho entendeu que isso era uma anotação desabonadora, desnecessária. Uma anotação que foi feita simplesmente para prejudicar aquele empregado, na medida em que sujava, como se diz, a carteira de trabalho dele, poderia prejudicá-lo futuramente. Eu, empregador, eu, empresário, ao ver aquela carteira de trabalho, já pensaria logo, rapaz, esse daqui vai ficar mais afastado do que tudo, não vou contratá-lo. Esse camarada fica mais de atestado do que trabalho, então tchau, você não faz parte do perfil que eu procuro na minha empresa. Então vejo que essa situação, essa anotação dos atestados médicos foi sim considerada uma anotação desabonadora pelo TST, pela Justiça do Trabalho. Só que falando aqui da súmula 12, sobre anotações, nós vamos lembrar uma presunção, uma súmula antiga, bem antiga, uma das primeiras do TST, mas que pode ser lembrada na sua prova. Nós temos aqui a presunção de que as anotações, elas têm uma presunção iuris tantum. Então, ó, as anotações apostas pelo empregador na carteira profissional não geram presunção iure et iure, mas apenas iuris tantum. O que significa dizer que eu tenho uma presunção aqui iuris tantum? Eu tenho uma presunção relativa. Cabe prova em sentido contrário. Eu posso desqualificar, eu posso desconstituir todas as anotações que foram feitas na minha carteira de trabalho. E aí nós temos um princípio dentro do direito do trabalho que está totalmente relacionado a esse tema aqui, que é o princípio da primazia da realidade. Então eu tenho ali, com base no princípio da primazia da realidade, como demonstrar que as anotações não são verdadeiras. Elas geram uma presunção relativa de que eu comecei a trabalhar em julho de 2014. Só que, na verdade, eu comecei a trabalhar em janeiro de 2014. Eu tenho uma presunção relativa de que recebia R$3.000, mas, na verdade, eu recebia R$5.000 porque eu recebia R$2.000 por fora. Eu tenho uma presunção de que desempenhava uma determinada função, mas vou provar que desempenhava outra função. Então, cabe prova em sentido contrário, é uma presunção relativa de veracidade em relação à anotação da carteira de trabalho. Só isso, passando mais rápido por essa súmula, que é o entendimento mais simples do TST. Vamos lembrar de um outro aqui, ó. Vamos ainda falando de carteira de trabalho, vamos para a OJ 82.
que vai falar da baixa na CTPS relacionado ao aviso prévio. Aqui vamos tomar cuidado com um pequeno detalhe, simples, mas um detalhe que nós não podemos esquecer para a prova. Depois a gente terá aqui a análise de súmulas de OJ sobre aviso prévio, mas a gente já adianta essa daqui que envolve tanto aviso prévio quanto baixa na carteira de trabalho. Eu quero saber qual é a data que eu tenho que colocar na carteira de trabalho, a data de rescisão do contrato de trabalho que eu tenho que colocar na carteira de trabalho. Sabe por quê? Porque hoje eu te demiti. Eu falei para você que, infelizmente, não poderia mais ficar com você na empresa e aí te demiti. E eu não preciso que você volte aqui amanhã. Essa é a verdade. Ou seja, eu vou indenizar o seu aviso prévio. Hoje é o último dia de trabalho seu aqui na empresa. Você vai me entregar a carteira de trabalho e eu vou anotar a data da rescisão. A minha dúvida é a seguinte: que data eu coloco? Hoje foi o último dia de trabalho seu aqui na empresa. Será que eu vou colocar como data de rescisão hoje? Porque você não vai mais trabalhar. Opa, peraí. Você não vai mais trabalhar porque eu, empregador, optei por indenizar o seu aviso prévio. Porque você sabe que, regra geral, o aviso prévio ele é trabalhado. Independentemente dele ser trabalhado ou indenizado, ele integra o tempo aqui, ele integra o contrato de trabalho. Ele é um contrato de trabalho para todos os efeitos. Então vejam, se eu tivesse concedido aviso prévio trabalhado para você hoje, digamos que você trabalharia os últimos 30 dias e daqui a 30 dias eu daria baixa na sua carteira. Seria assim. Se eu, empregador, opto por indenizar o seu aviso prévio, para todos os efeitos, eu também vou dar baixa com data de daqui a 30 dias. Então eu vou indenizar o seu aviso prévio, eu vou pagar o seu aviso prévio, isso vai projetar o seu contrato de trabalho para daqui a pelo menos 30 dias e também irei anotar na carteira de trabalho como data da dispensa daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, daqui a 90 dias. Já que nós sabemos que o aviso prévio pode ser de 30 a 90 dias. Isso que a OJ 82 traz. É isso que a OJ 82 deixa claro para a gente aqui. Percebam o seguinte, ó, a data da saída a ser anotada na CTPS deve corresponder à do término do prazo do aviso prévio, ainda que indenizado. Ainda que indenizado, nós teremos aqui, essa projeção. Então, o que eu vou anotar para vocês aqui, ó? Nós lembrarmos que a projeção do aviso prévio. Que aviso prévio é contrato de trabalho. Independentemente dele ser indenizado, dele ser aqui trabalhado, ele é contrato de trabalho, nós teremos essa projeção. Então, data da dispensa, data da baixa na carteira de trabalho, daqui a X dias ou de 30 a 90 dias. Perfeito, pessoal? Toma cuidado com esse detalhezinho aqui. Não é apenas no trabalhado, também no indenizado. Nessas questões, vamos aproveitar para falar aqui, nessas questões de aviso prévio, sempre tem que tomar cuidado com o tipo de aviso prévio. Exemplo, vamos puxar um outro ponto aqui de aviso prévio que envolve estabilidade. Só para dar um outro exemplo do que a banca poderia trazer aqui e que no descuido você poderia errar. Vou dizer que a mulher que engravida no aviso prévio trabalhado apenas possui estabilidade. Não é apenas um trabalhado, também no indenizado. Então a data da baixa será a do término do aviso prévio apenas trabalhado. Errado. A mulher que engravida tem estabilidade se o aviso prévio for trabalhado. Errado.
tanto faz, os efeitos são os mesmos, é tanto trabalhado quanto indenizado. Perfeito, galera? Tranquilo? Vamos continuar aqui lembrando mais súmulas e OJs, vamos ver a maior quantidade possível aqui. Vai que alguma delas cai na prova, vai que você lembra de mim na hora, tomara, ó. Vamos para a súmula 372. Súmula 372 já foi muito cobrada em concurso, fala de reversão, supressão de função, é uma das súmulas que tende até no futuro ser modificada caso a reforma trabalhista seja aprovada nos moldes em que está tramitando no Congresso, em virtude aqui de uma supressão, de uma gratificação que a gente vai lembrar daqui a pouquinho, ok? Não é uma preocupação para a gente agora, mas há uma tendência natural de modificação no futuro. Nós estamos falando aqui de reversão. Então, reversão na função. Primeiro ponto aqui, reversão, você sabe que não é rebaixamento. Reversão e rebaixamento são situações totalmente distintas. Reversão é lícito. Se você pegar o artigo, vamos anotar aqui, ó. Se você pegar o artigo 468, parágrafo único, se você pegar o 468, parágrafo único, aqui a supressão de gratificação, anotei errado, ó. Reversão, supressão de gratificação. Se você pegar o artigo 468, parágrafo único da CLT, você vai perceber que a supressão ela é lícita. O que é reversão que a faz diferente do rebaixamento? Você vai lembrar o seguinte: você desenvolvia uma função normal, comum. Você era vendedor de uma loja. E aí você foi alçado à gerência, passou a ocupar uma função de confiança. Você que tinha uma função normal passa a ocupar uma função de confiança. Você pode voltar à função normal, à função anteriormente ocupada? Pode. Isso que é reversão. Então, ser revertido significa voltar a ocupar a função anteriormente desenvolvida, saindo da função de confiança, voltando ao cargo anterior. Essa é a reversão, isso é lícito. Da mesma forma que surge a confiança que te faz virar gerente, pode ser que essa confiança termine, pode ser que você não atenda mais os meus interesses de empregador, eu vou te reverter. A questão aqui é a seguinte, ó. Essa daqui que é a questão. Vejam que quando eu sou alçado ao cargo de confiança, eu aqui, ó, vendedor, quando sou alçado ao cargo de confiança de gerente, eu passo a receber gratificação de função. Pelo artigo 62, pelo menos 40% a mais para me retirar ali o direito às horas extras, aquela proteção da jornada de trabalho. Geralmente vem o cargo de confiança e recebe uma gratificação de função. Pelo menos 40% a mais para se enquadrar no cargo de confiança. Passo a receber essa gratificação de função. A pergunta que existia era a seguinte: tá, Bruno, se você for revertido, se você voltar ao cargo anteriormente ocupado, você perde essa gratificação de função? Sim. Primeira resposta, perco sim. Se eu deixo de ocupar o cargo que gerava o pagamento da gratificação de função, naturalmente eu perco essa mesma gratificação. Show. Simples. Agora, o TST começou a analisar o tempo em que Bruno esteve naquela função de confiança. Bom, mas peraí, o Bruno ele ficou anos e anos e anos ocupando aquela função. Anos e anos recebendo aquela gratificação de função. O Bruno já estava acostumado a receber aquela quantia. Quando a gente está acostumado a receber uma determinada quantia, a gente está acostumado a gastar aquela determinada quantia. Será que eu posso, a qualquer tempo, reverter o Bruno e retirar essa gratificação?
Aí o TST estabeleceu algo aqui, um tempo considerado por ele razoável. Peraí, se o Bruno permanecer 10 ou mais anos naquela função de confiança, recebendo a gratificação de função, ele até poderá ser revertido, mas ele não perderá aquela quantia. Então, se o Bruno ficar 10 ou mais anos recebendo a gratificação de função e for revertido, ele não perde aquela gratificação. Não haverá supressão da gratificação de acordo com o inciso 1º. Então, vamos aqui, ó, o inciso 1º diz que percebida essa gratificação de função por 10 ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo ao seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. Então, esse daqui que é o nosso detalhe. Então, se sem justo motivo, por 10 ou mais anos após, houver a reversão, não poderá ser retirada a gratificação, tendo em vista aqui a estabilidade financeira. Toma cuidado, pessoal, para você não falar que depois de 10 anos não pode haver reversão, porque pode. Eu posso ter 20 anos no cargo de confiança e ser revertido. Só como eu já estou há mais de 10 anos naquele cargo, eu sou revertido, mas mantenho a gratificação. Claro que isso dificilmente vai acontecer no dia a dia. O empregador não vai querer reverter e continuar pagando a gratificação. Provavelmente, se não houver nenhuma hipótese de estabilidade, esse empregado ele vai ser demitido, infelizmente. Mas para a prova, vamos lembrar que ele pode a qualquer tempo ser revertido, mas que ele não perderá essa gratificação se já a receber por 10 ou mais anos. Perfeito? Como eu falei para vocês, a reforma trabalhista que está tramitando no Congresso retira essa manutenção da gratificação. Diz que mesmo após 10 anos não haverá essa incorporação. Essa é uma das modificações que nós temos no texto da reforma que está tramitando no Congresso, ok? Para vocês vão se preocupar hoje com a súmula 372, com essa redação aqui, lembrando, ó, ficou mais de 10 anos, não perde a gratificação, mas pode ser revertido. E aí o inciso 2º vai falar o seguinte: mantido o empregado no exercício da função comissionada, não pode o empregador reduzir o valor da gratificação. Aqui, claro, galera, em virtude da irredutibilidade salarial. É óbvio que eu não posso reduzir o valor da gratificação se eu opto por mantê-lo naquele cargo de confiança, naquela função comissionada. Então, posso reverter após 10 anos, posso, mas mantenho o pagamento da gratificação. Se ele for mantido na função comissionada, não pode haver a redução do valor daquela gratificação. Perfeito? Vamos continuar aqui. Vamos para a próxima. Vamos para a transferência de empregado. Vamos lembrar o artigo 469 da CLT. Vamos conjugá-lo com a súmula 43. Vamos aqui para transferência. Vamos aqui analisar a alteração do contrato de trabalho. Vejam que a reversão é um ponto relacionado à alteração do contrato de trabalho, assim como a transferência. O que eu estava alterando lá na reversão? A função. Aqui, na transferência, eu estou alterando o local de trabalho, o desenvolvimento do trabalho. Para sua prova, todo o artigo 469 é importante. Por quê? As bancas trabalhistas, elas utilizam todo o artigo 469 nas suas questões, desde o caput até o parágrafo 3º. Então, nós temos um caput, parágrafo 1º, 2º e 3º para explorar.
O que eu tenho que lembrar sobre transferência, porque pode cair alguma questão na sua prova. Vamos aqui, ó. Primeiro, galera, antes de nós entrarmos na súmula em si, o que eu tenho que lembrar no caput do artigo 469 da CLT sobre transferência? O próprio conceito de transferência e a diferença para remoção. Então, qual que é o conceito de transferência e a diferença para remoção? Ó, transferência é a mudança de local de trabalho quando importa necessariamente modificação do domicílio. Então, eu mudo o local de trabalho, eu altero o local de trabalho. E se essa alteração do local de trabalho ela acarretar necessariamente a modificação do domicílio do empregado, eu tenho uma transferência. E aí, se eu tenho uma transferência, eu tenho uma alteração do contrato de trabalho. Se eu tenho uma alteração do contrato de trabalho, eu preciso do quê? Consentimento do empregado e ausência de prejuízo. Então, olha o raciocínio que a gente vem criando aqui. Mudei o local de trabalho e necessariamente o empregado tem que mudar de domicílio. Então, é uma transferência. Se é uma transferência, é uma alteração do contrato de trabalho. Se é uma alteração do contrato de trabalho, só será lícito se preenchidos os requisitos do artigo 468 da CLT, que são consentimento do empregado e ausência de prejuízo. Agora, se eu mudo o local de trabalho, mas não há necessidade de modificação de domicílio, como acontece muito quando a gente muda de filial dentro da mesma cidade ou em cidades contíguas, perto ali, limítrofes. Se eu mudo o local de trabalho, mas eu não mudo o domicílio do empregado, o que vai acontecer? Eu terei aqui a remoção. Então, a remoção é quando eu não preciso mudar o local, o domicílio do empregado. E remoção é jus variandi. O que significa dizer que remoção é jus variandi do empregador? Significa dizer que não há necessidade de consentimento. Eu simplesmente vou determinar a modificação do seu local de trabalho. Vou dizer, Bruno, a partir de semana que vem você está na filial Y. Ponto. É jus variandi, é meu poder diretivo. Perfeito, galera? Agora, vamos para as situações excepcionais, sendo que essas situações excepcionais vão trazer a aplicação aqui da súmula 43. A gente pega o parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro vai trazer as exceções em que não há necessidade de consentimento do empregado. Quais são essas situações? A gente vem e pega aqui, ó, cargo de confiança, por exemplo. Cargo de confiança. Cargo de confiança consta no parágrafo 1º como uma hipótese de transferência de empregado em que não há necessidade de consentimento. Eu não preciso do consentimento, da concordância do meu cargo de confiança para que ele seja transferido. Mas vejam que eu não posso transferir o meu cargo de confiança só por transferir. Quero te transferir. Não estou mais afim de ficar com você aqui, estou de saco cheio de você, vou te transferir só por transferir. Não posso fazer isso. Eu só posso transferir se tiver uma necessidade do seu trabalho. Então, a ideia aqui é dizer que eu posso transferir o cargo de confiança, mas eu tenho que demonstrar uma necessidade. Não posso transferir só por transferir. Quem mais eu posso transferir com base no parágrafo 1º? Aqueles cujos contratos possuem cláusula implícita ou explícita sobre transferência, já prevendo a transferência.
Você não exerce um cargo de confiança, mas no seu contrato existe uma cláusula implícita ou explícita tratando, autorizando já essa transferência. Ó, então eu posso. Mas vamos lá. Eu posso te transferir só por transferir? Hoje não tem nada para fazer, vou te transferir. Posso? Claro que não. Eu tenho que demonstrar uma necessidade. Então a gente encaixa agora a súmula 43 do TST nesse parágrafo primeiro. Olha o que diz a súmula 43 do TST. Vamos lá, ó. Presume-se abusiva a transferência de que trata o parágrafo 1º do artigo 469 da CLT sem comprovação da necessidade do serviço. É por isso que eu disse que eu não posso transferir só por transferir. Vai se presumir abusiva a transferência sem comprovação da necessidade do serviço. Porque senão, galera, eu poderia utilizar essa transferência aqui como uma penalidade. Ah, é? Eu vou te transferir para o lugar mais longe do mundo, para a filial mais longe do mundo, só para te prejudicar, porque eu não gosto de você. E aí nós não teríamos aqui a vantagem nenhuma, nós não teríamos aqui a aplicação correta da norma. Ok, pessoal? Vamos só continuar aqui para a gente fechar o artigo 469. Parágrafo 2º vai trazer uma outra situação de transferência lícita. Quando é que eu posso transferir no parágrafo 2º, sem necessidade da sua concordância? Quando houver aqui o fechamento da filial, da empresa, do estabelecimento, quando houver o fechamento do estabelecimento, da empresa, da filial, eu posso te transferir. Então, o que está acontecendo? Eu estou fechando, por exemplo, a filial de Vitória, no Espírito Santo. E eu vou te transferir para a filial do Rio de Janeiro, que é a mais próxima, é onde tem vaga para aquela função onde há necessidade do seu serviço. Eu posso te transferir para o Rio de Janeiro se eu estou fechando a filial de Vitória? Posso sim. É jus variandi? Sim. Se você não concordar, se você não quiser, você que peça demissão, porque eu estou exercendo o meu poder diretivo. Então, quando houver o fechamento do estabelecimento, da filial, da empresa, eu posso te transferir. Sim, para preservar o seu emprego. Para finalizar, parágrafo 3º. Parágrafo 3º, ele vai falar da transferência provisória. Transferência provisória. Transferência provisória, nós temos dois detalhes aqui, pessoal. O primeiro é tomar cuidado para diferenciá-la da definitiva. Por quê? Nós não temos nenhuma informação objetiva, nós não temos nenhum dado objetivo para diferenciar a provisória da definitiva como prazo, nada disso. Durante algum tempo, aqui os juízes utilizavam o prazo de 1 ano, para falar que até 1 ano era provisória, mais de 1 ano era definitiva, mas isso não se aplica. Vejam que eu não tenho nenhum dado objetivo aqui para dizer se a transferência ela é provisória ou ela é definitiva. Pode ser que a banca traga para você uma situação para você concluir. Você vai observar o ânimo do empregado. Se o ânimo do empregado era de estabelecimento definitivo naquela localidade ou não. Isso daqui vai definir o ânimo do empregado, o ânimo do empregador ao te transferir, se ele te transferiu para realizar uma determinada função por um determinado período de tempo, se o empregado foi lá, mudou com a família, comprou apartamento para caracterizar como definitivo, isso que você vai avaliar para saber se é provisório ou definitivo. Qual que é a diferença entre a transferência provisória e a definitiva? Quais são as duas diferenças aqui? Primeiro, se for transferência definitiva, é alteração do contrato de trabalho.
Depende do consentimento do empregado, como nós observamos no caput. Se é provisória, é jus variandi. Na provisória, o empregado não pode se negar. Ah, não vou. Não, na provisória é jus variandi, eu determino que você vá trabalhar provisoriamente em determinado local, uma ideia de cooperação com o empregador. A segunda diferença, que é fundamental aqui para a prova, é pagamento de adicional. Eu tenho pagamento de adicional de transferência em que tipo de transferência? Apenas na provisória. É apenas na provisória que eu tenho pagamento aqui de adicional de pelo menos 25%. Na definitiva, nós não temos esse pagamento, apenas na provisória, realmente. Ok? Então, cuidado, pessoal, com todo o parágrafo, com todo o artigo 469 da CLT sobre transferência. Cuidado com essa súmula 43. Lembre-se sempre dessa abusividade de que nas transferências eu preciso demonstrar essa necessidade de serviço, que eu não posso transferir simplesmente por transferir para prejudicar como uma forma de retaliação. Perfeito? Vamos para a sequência, vamos para a próxima súmula. Vamos aqui para o OJ. Falando ainda sobre a alteração do contrato de trabalho, agora especificamente a alteração na data de pagamento do salário OJ 159 da SDI1, OJ importante que já caiu várias vezes aqui em provas de concurso, vocês podem encontrar na sua do MPT, data de pagamento de salário, alteração. Então, diante da inexistência de previsão expressa em contrato ou em instrumento normativo, a alteração da data de pagamento pelo empregador não viola o artigo 468, desde que observado o parágrafo único do artigo 459, ambos da CLT. Então, qual que é a ideia aqui? Quais são as situações excepcionais? O que nós temos que tomar cuidado? A gente sabe que esse dispositivo diz que o salário vai ser pago até o 5º dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Então, estou trabalhando em junho, vou receber o salário de junho até o 5º dia útil do mês de julho. Perfeito. Só que na empresa em que eu trabalho, olha que eu já trabalho aqui há 15 anos, na empresa em que eu trabalho, a gente sempre recebe antes. A empresa paga no 1º dia útil do mês. Você recebe até o 5º dia útil. Eu recebo no 1º. A empresa escolheu, optou por efetuar esse pagamento antecipado. Tem mês que você recebe lá pelo dia 9, 8, geralmente o 5º dia útil do mês cai dia 6, 7, só que dependendo do mês, se tem final de semana, se tem feriado no começo, esse 5º dia útil vai lá para o dia 8, 9. Eu, 1º dia útil, já recebi. Há 15 anos isso acontece. E aí vem a empresa e comunica: pessoal, nós vamos mudar a data de pagamento do salário. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: pode haver essa mudança? Ou eu posso dizer que eu tenho direito adquirido a continuar recebendo no 1º dia útil do mês? Pode haver essa mudança. Pode sim haver a mudança, a alteração na data de pagamento do salário, desde que não ultrapasse o 5º dia útil do mês seguinte. Só que olha o que acontece, olha o detalhe. Pode haver essa alteração desde que não exista nenhuma proibição em norma jurídica, em norma coletiva. Tanto que a OJ começa falando aqui, diante da inexistência de previsão expressa em contrato ou instrumento normativo, a alteração ela não viola o artigo 468, ou seja, essa alteração ela pode ocorrer se não tiver previsão vedando em contrato ou negociação coletiva. Porque imagina o seguinte: no meu contrato de trabalho está lá,
o salário será pago no primeiro dia útil do mês. Está lá expresso. Pode mudar? Não pode. Não pode. Na negociação coletiva está falando que o pagamento será feito no primeiro dia útil do mês. Pode mudar? Não, porque aí eu tenho previsão. Agora, não tem previsão. Se não tem previsão, pode modificar desde que eu não ultrapasse o 5º dia útil. Perfeito, pessoal? Cuidado com esses detalhes que nós temos ali no artigo, na OJ 159, e cuidado com o 468 da CLT, que fala em alteração do contrato de trabalho, um artigo importante para a gente aqui de direito do trabalho. Ok, pessoal? Vamos aqui para mais uma OJ, ou mais uma súmula. Vamos para uma súmula aqui, ó. Vamos para manutenção do plano de saúde. Manutenção do plano de saúde, súmula 440. Auxílio-doença acidentário, aposentadoria por invalidez, suspensão do contrato de trabalho. Como nós estamos falando aqui de contrato de trabalho, falamos de anotação do contrato de trabalho na CTPS, falamos de alteração do contrato de trabalho, vamos para a suspensão agora do contrato de trabalho. Sofri um acidente de trabalho, eu estou aqui acidentado, estou doente, estou realizando tratamento médico. O que vai acontecer com o meu contrato de trabalho? O que vai acontecer com o meu plano de saúde? Um problema que chega muitas vezes à Justiça do Trabalho para ser decidido. Então a súmula 414 vai falar do direito à manutenção do plano de saúde quando o empregado ele estiver numa situação dessa daqui. Então veja, ó, reconhecimento do direito à manutenção do plano de saúde ou assistência médica. Assegura-se o direito à manutenção do plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho, em virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez. Aqui, galera, nós vamos lembrar o seguinte. Nós vamos lembrar que nos 15 primeiros dias de afastamento, nós temos a interrupção do contrato de trabalho. Do 16º dia para frente, eu tenho a suspensão do contrato de trabalho na medida em que eu passo a receber aqui o meu auxílio-doença acidentário. Então, passo a receber esse benefício previdenciário do INSS, passo a suspensão do contrato de trabalho. Você lembra que na suspensão do contrato de trabalho, eu não trabalho e não recebo salário, ao passo que na interrupção, os 15 primeiros dias, eu não trabalho, mas continuo recebendo meu salário normalmente, o tempo continua a ser contado normalmente para todos os efeitos. Beleza. O que a gente tem que tomar cuidado aqui, pessoal? Que a súmula deixa claro que o fato de eu estar recebendo esse auxílio-doença acidentário, ou mesmo o fato de eu estar com a minha aposentadoria, estar recebendo a aposentadoria por invalidez, não vai acarretar, essas situações não vão acarretar a extinção do contrato de trabalho. Não, vamos tomar cuidado com isso daqui. Vejam que eu mantenho o meu plano de saúde no recebimento do auxílio-doença acidentário ou mesmo na aposentadoria por invalidez, porque eu não tenho nessas situações a extinção do contrato de trabalho. Eu tenho a suspensão do contrato de trabalho e a expectativa de retorno. A ideia é que, apesar de eu estar recebendo o auxílio-doença acidentária, apesar de estar aposentado por invalidez, eu vou buscar o meu retorno ao trabalho. Então eu suspendo o meu contrato de trabalho e mantenho aqui o plano de saúde ou de assistência
médica. E vejam que esse auxílio-doença acidentário, ele também puxa uma outra súmula importante aqui, de número 378. A súmula 378 do TST também trata de auxílio-doença acidentário, na medida em que diz haver a estabilidade do empregado acidentado que recebeu esse benefício. Então, depois a gente vai falar também sobre a súmula 378, mas já antecipamos aqui, já fizemos a ligação com o tema. Ok, galera? Vamos lembrar que, principalmente, aposentado por invalidez, não houve a extinção do vínculo de emprego, ele mantém o direito ao plano de saúde. Ok, pessoal?